Oi, Dani. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, entrando aí para participar dessa live. Muito legal. Dani, desculpa, a minha voz hoje está terrível. É Nem fala. muito prazer em te receber, viu? Para todo mundo que está nos assistindo, nosso encontro hoje é com a Daniele, que é fisioterapeuta, e que eu vou pedir para que ela se apresente um pouco melhor para a gente. Ela trabalha em Jardinópolis e vem desenvolvendo aí um projeto, né, de cuidado paliativo na atenção domiciliar, militando muito em relação a isso. E a ideia hoje é juntar, né, eu que atualmente trabalho em cuidado paliativo na atenção domiciliar aqui em São Paulo, com público, convênios e privados, com a Dani, que está trabalhando com o público da saúde pública, e para que a gente possa aí trocar um pouco de informação a respeito dessa assistência que é tão fundamental no cuidado paliativo, e também para que a gente plante aí, né, Dani, algumas sementinhas em relação a isso, essa nossa paixão nova aí, que é o cuidado paliativo domiciliar. Conta um pouquinho para a gente de você, se apresenta melhor, da sua trajetória e como é que você se aproximou do cuidado paliativo na atenção domiciliar. Bom, eu sou fisioterapeuta, né, de graduação, já há 26 anos. Inicialmente eu trabalhei, sou especialista em fisioterapia respiratória, trabalhei durante 12 anos no hospital privado. Depois fui para assistência domiciliar privada também, mas paralelo a isso eu já trabalhava na saúde pública, né, em ambulatórios de reabilitação de fisioterapia. Em 2012, né, final de 2011, eu tomei conhecimento da portaria do Melhor em Casa, logo que saiu, no CIBRAD, né, que é aquele simpósio do Einstein de atenção domiciliar. E a partir daí foi onde eu comecei a minha trajetória em atenção domiciliar na saúde pública. Levei para os gestores a proposta de implantar, trazer o projeto para o município do Melhor em Casa. Os gestores abraçaram a causa, né, a ideia do Melhor em Casa, e a partir daí foi onde eu comecei a trabalhar com atenção domiciliar na saúde pública. Aí, vindo de frente a essa necessidade, foi onde veio as minhas outras especializações, de gestão em clínicas de saúde e de gestão da atenção domiciliar. E a partir daí, a gente entra num universo bem diferente, né? Quando a gente fala em atenção domiciliar, eu que inicialmente vim da assistência hospitalar. E em 2000, meados de 2014, 15, quando nós já estávamos implantados com o projeto Melhor em Casa, foi onde eu comecei a entender um pouquinho sobre cuidados paliativos, né? Foi num congresso, num simpósio que teve aqui na Jardinópolis, é um município do interior de São Paulo, né? Apresentando um pouco, às vezes, para quem não conhece. É um município de 48 mil habitantes, fica no norte do estado de São Paulo, Nordeste, bem próximo de Ribeirão Preto. E ela geograficamente é bem próximo do HC Ribeirão, do campus do HC Ribeirão. Então, essa proximidade impacta na saúde aqui no nosso município, por ser uma referência até de muitos tratamentos da América Latina, o HC Ribeirão Preto, e o custo de vida de Jardinópolis acaba sendo um pouco menor. Então, muitas pessoas de fora, de várias regiões do Brasil, acabam vindo se residir aqui em Jardinópolis, mas para se cuidarem no HC Ribeirão Preto. E nesse cenário, a gente acabou se aproximando da equipe de cuidados paliativos do HC Ribeirão Preto. Você sabe que essa é uma, uma proximidade que é bastante interessante, porque o nosso ex-presidente, né, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos é de Ribeirão, André Felipe, né?
Então, a gente sabe que Ribeirão tem, né, ilhas de excelência, né, no cuidado paliativo, e isso, de certa forma, torna, né, a chance de troca de informações e tudo mais, e crescimento também importante, né? Eu entendi que você foi para assistência domiciliar, depois em 2015 você tomou contato com o cuidado paliativo, e quando é que começa a crescer assim o cuidado paliativo na sua prática, né? Como é que foi se incorporando? Hoje em dia já existe uma prática de cuidado paliativo no Melhor em Casa de Jardinópolis. Como é que isso tem crescido aí? Porque também entendo que Jardinópolis é um, por ser um município pequeno, né, tem condição também de ter uma assistência domiciliar mais controlada, né, mais sob o domínio da, do Melhor em Casa, e talvez vocês tenham aí oportunidades que em cidades grandes a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter, né, de controle de acesso a essa população. Como tem sido isso, e você tem sentido que o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde têm conseguido desenvolver esse projeto dentro do seu município, dentro de Jardinópolis? Uhum. Infelizmente, acho que essas questões ainda são muito ligadas a pessoas, né? A buscar, a garimpar espaço mesmo. Depois desse primeiro contato que eu tive, a primeiro passo que eu fiz com relação à organização de cuidados paliativos dentro da atenção domiciliar foi um trabalho com a própria equipe, né? Sensibilizar a equipe do Melhor em Casa para entender, porque ainda existe uma dificuldade do próprio profissional de saúde incorporar o que é cuidado paliativo. Principalmente quando a gente trabalha com assistência pública, nós temos funcionários concursados, funcionários que têm que, às vezes, não ter um perfil adequado para esse perfil de assistência, porque é uma assistência extremamente especializada e que nem todo mundo tem o perfil. Então, eu precisava, primeira coisa, é articular, ter uma equipe que abraçasse a causa. Esse foi um grande desafio, trabalhar com pessoas que eu tinha, com um contingente humano de pessoas que eu tinha. E o HC foi um referencial essencial nesse início, porque eles proporcionam, com essa proximidade que nós acabamos tendo, eles desenvolvem uma capacitação mensal, isso aconteceu até o ano passado, esses encontros com temas variados, é uma educação contínua, interna deles, que eles acabam abrindo para alguns espaços, para algumas pessoas, e que nós tivemos essa abertura. Então, o primeiro passo foi sensibilizar a equipe, capacitar a equipe, para a gente, a partir daí, trabalhar com os gestores, né? Que a gente não adiantava, às vezes, eu levar uma proposta e eu não ter uma equipe pronta para fazer isso. Porque, às vezes, eu teria essa abertura, mas não teria como executar. Então, o primeiro passo foi um trabalho interno com a equipe. Ainda, acho que, na verdade, é um trabalho contínuo, né, que a gente tem que fazer. Nunca vai parar. Eu falo que até hoje eu não me sinto 100%, talvez aprovada, eu diria, né? Adequada para fazer 100% de cuidado paliativo ainda, em função da própria formação que eu tive, que acho que a maioria dos profissionais mais antigos tenham, né? Os mais jovens eu acho que já têm uma visão bem diferenciada, graças a Deus, com relação a isso. Então, depois do segundo passo foi chegar nos gestores, porque em rede pública você tem que ver que tem carga horária, são todos CLTistas, a gente tem que trabalhar como? Com plantão, porque tinha questão de medicação, tem que articular medicação com a rede, porque não tem, todas as medicações não são disponíveis para toda a rede. Então, depois o segundo passo, sim, foi trabalhar com os gestores, especificamente dentro da Secretaria da Saúde,
para articular medicações, articular plantões dos técnicos de enfermagem, como que a gente conseguiria fazer remuneração, escala. Então, assim, foi um segundo passo essa questão dos gestores, porque isso impacta em questões financeiras. E a gente levando uma equipe pronta, um trabalho bem estruturado, com propostas já bem definidas, a gente foi conquistando esse espaço dentro da raça, né, aqui do município. A gente foi garimpando mesmo, eu diria, esse espaço dentro dos demais equipamentos. Por exemplo, a gente com a unidade de pronto atendimento aqui do município, a gente tinha dificuldade às vezes de evoluir, temos às vezes, né? Às vezes dificuldade de evoluir com o óbito no domicílio. A gente trabalha, a gente faz toda a proposta junto com a família, mas às vezes chega na hora H, o familiar não quer, não consegue evoluir com o óbito no domicílio. Ou até teve casos de ter óbito no domicílio, mas eu digo que os nossos pacientes eles podem ter óbito do domicílio de segunda a sexta, das 7 às 19, que é o nosso horário de funcionamento, né? E às vezes esse óbito evoluía no domicílio, mas fora desse horário. E o fluxo do município para fazer esse atestado de óbito fora desse horário, através da unidade de pronto atendimento. E às vezes chegava lá, o médico, sem saber do que se tratava, às vezes queria mandar para a SVO. E a gente, depois de ter trabalhado tanto, às vezes a família ligava no celular do SAD, que fica sempre comigo, naquela ocasião mais ainda, mais intensamente, ficava 24 horas comigo. A família ligava desesperada, não, mas como vai levar meu pai para a SVO, né? Nós já sabemos. Nós construímos uma ferramenta que indica que é um paciente que está sendo acompanhado pelo SAD em cuidados paliativos, e aí a família já fica com esse documento em mãos. Em caso de acontecer isso, ele vai chegar no PA, o PA já sabe que é uma articulação para evoluir com cuidados paliativos. Às vezes a família não quer ficar em casa, então entra às vezes com M1, com alguma medicação sedativa, na unidade de pronto atendimento também. Entendi. Eu acho que você tocou em alguns assuntos que quem está nos assistindo certamente tem interesse, né, pelo cuidado paliativo na atenção domiciliar. E a gente já tocou aqui em dois assuntos bem importantes e que sempre vem à baila, né? O primeiro deles é como começar. Assim, por vezes existe uma tendência a esperar que uma equipe toda fique bem montada, tenham todos capacitação ou estejam todos formados em cuidado paliativo para que daí você comece um processo. E na realidade, aos poucos, as próprias equipes, com uma pessoa às vezes ou duas, né, que façam a formação e que estejam motivadas para trazer essa conversa para dentro das equipes de assistência domiciliar, você já começa a fazer alguma coisa. E não é preciso que se espere que tudo esteja pronto para que se comece a fazer alguma coisa. Porque até a parte da discussão com as famílias, né, o planejamento de cuidados, pelo menos os objetivos terapêuticos, né, os objetivos terapêuticos são mais relacionados a conforto, essa compreensão, ela vai ajudando a construir as escolhas dessa família, que por vezes vão gerar desafios tais que numa equipe ainda não bem estruturada não sejam tão fáceis de ultrapassar, né? de conseguir resolver, mas aos poucos as coisas, os problemas vão aparecendo pontualmente, eles vão sendo solucionados, né? Então acho que essa trajetória de vocês é uma trajetória muito comum de outras equipes que hoje já estão mais estruturadas, mas que no seu começo era uma pessoa apaixonada pelos cuidados paliativos, ou duas, né? Com ou sem formação, e que começavam a movimentar isso. Dessa movimentação apaixonada é que acabam surgindo equipes fantásticas que hoje existem pelo Brasil afora, né? E a outra coisa que você trouxe é
o desafio do óbito no domicílio, né? Então, essa questão de quando o paciente morre, e aí, o que você faz? O trabalho para que a pessoa possa morrer no domicílio, se ela assim desejar, né? Já é grande. E aí, de repente, ela morre, mas ela não morre em horário comercial, né? E não sei por que as pessoas teimam em não morrer em horário comercial. E aí você tem que montar uma estrutura. Apesar de já haver uma eu não sei nem como chamaria, uma portaria, uma resolução, né? Dizendo que o médico do SAMU poderia declarar o óbito desse paciente. Na maioria das vezes isso não acontece. Então, a criação desses instrumentos mesmo, que indicam qual era a patologia do paciente, que ele era um paciente em cuidado paliativo, que esperava pelo óbito e esse óbito acontece para que o médico do pronto atendimento possa fazer essa declaração de óbito é muito importante, mas também entendo que tem chance de funcionar em lugares menores, né? Em lugares pequenos. Numa cidade como São Paulo, a gente precisaria de uma estrutura online, por exemplo, alguma coisa que sinalizasse isso, não com um papel, mas de uma forma mais sistematizada, né, mais sistêmica. E aí entram os gestores. A outra coisa, né, que você tocou no assunto de formação e gestores, vem crescendo muito no último triênio, pelo menos, né, com o PROAD. Então, o PROAD é um projeto do Ministério da Saúde que se debruçou sobre cuidados paliativos nesse último triênio. Então, foi produzido muito material, muitos treinamentos, e eu sei que vocês estiveram aí envolvidos nisso e também foram até selecionados dentro de uma série de outras iniciativas de cuidado paliativo no domicílio. Conta pra gente um pouco dessa história, Dani, por favor. Foi nós vemos participando do PROADES com atenção domiciliar, na capacitação da complexidade do cuidado na atenção domiciliar, que aconteceu no triênio 18 a 2020, 18, 19 e 20. Em 2019, eu falo que é o último ano que a gente viveu, né? Normalmente, foi o ano dentro desse projeto dos benchmarks. Então, nós recebemos vários municípios do Brasil todo para que teriam o mesmo perfil do nosso município, municípios pequenos, no mesmo porte, com as mesmas dificuldades, que levaram daqui um pouco da nossa vivência, da nossa expertise em atenção domiciliar. E, ao mesmo tempo, nós também saímos para fazer visitas. E eu escolhi, para estar fazendo esse benchmark, eu tive a oportunidade de escolher de ir para Pelotas, que era um dos municípios selecionados para sediar o benchmark. E Pelotas é referência em cuidados paliativos, né? Porque o Melhor em Casa de Pelotas está vinculado à Universidade Federal. O coordenador de lá também é fisioterapeuta, é uma pessoa que nos acolheu junto com a doutora Julieta de uma maneira muito expressiva. E de lá foi um marco também, eu diria, para a nossa realidade. Eu trouxe de lá grande experiência na questão de fluxos, na questão da complexidade, a classificação do cuidado que eles fazem lá, medicações em domicílio. A hipodermóclise era uma realidade que a gente já conhecia. Os nossos profissionais da enfermagem aqui do SAD já fizeram capacitação, mas da maneira que eles fazem lá foi incrivelmente apaixonante, eu diria. Fazer que eles fazem infusão em 24 horas de medicações foi uma experiência que eu trouxe, que eu ainda preciso sensibilizar a minha equipe com relação a isso, principalmente os médicos, porque a prescrição dessas medicações fica com o médico, mas a gente vem evoluindo, a gente vem trabalhando e estamos crescendo nesse sentido. De lá também, aqui na nossa rotina, nossa prática rotineira, nós já temos semanalmente uma reunião de PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, que são feitos de todos os pacientes que são passados por avaliação de elegibilidade.
A gente tem os critérios do Melhor em Casa para ser elegível ou não, dentro de AD1, AD2 e AD3, e cuidados paliativos, né, que entrariam como uma outra classificação. E aí lá de Pelotas eu trouxe uma classificação que a gente põe até dentro da nossa planilha, que é o cuidados paliativos oncológicos e o cuidados paliativos não oncológicos, que a gente tinha muita dificuldade com relação a isso, né? O paciente às vezes demenciado, em Alzheimer, ou um parkinsoniano já evoluído, como que a gente ia classificar esse paciente, né? Ele não teria alguns critérios de complexidade para atenção domiciliar do Melhor em Casa, mas ao mesmo tempo ele é um paciente em cuidados paliativos, sim, né? Então, me trouxe um feeling muito bom para compartilhar com a minha equipe até essa parte, cuidados paliativos oncológicos ou não oncológicos. E trouxe de lá também uma ferramenta que eles usam, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, que eu particularmente me apaixonei para fazer o PTS dos pacientes em cuidados paliativos. Eles trabalham, Cláudia, como uma árvore, tá? Um desenho numa folha A4, uma árvore, não sei se você já viu. E parece o contexto, se você viu, uma folha de A4, a árvore, o total, né, o ambiente. A partir dali a gente já vê o que tem em volta desse paciente. Quais são as referências de apoio? Existe uma instituição social, existe alguma ONG, existe alguma instituição religiosa que dá apoio a essa família, existe unidade básica de referência para essa família, ou não, se existe estratégia ou não, enfim, o contexto ambiental. Se tem um plano de saúde, uma operadora que ajuda nessas condições ou não. Depois, a copa da árvore, eles veem como sendo a doença mesmo, que é o que a gente mais visualiza. A patologia, o diagnóstico inicial desse paciente. Depois vem o tronco, que é relacionado à família, aos cuidados, quem que está segurando essa copa, né? Quem está ajudando? Existe uma rede de cuidados internos dessa casa? Qual é a constituição dessa família em termos de cuidado a esse paciente? Aí vem a terra, que realmente é a estrutura familiar desse paciente, quem que está segurando, desculpa, no tronco também estão as questões psicoemocionais desse paciente, como que tá sustentando essa doença. Aí vem a terra, que é a família, né, a rede de cuidados que está plantada, e embaixo da terra, que muitas vezes a gente não visualiza, são as questões espirituais desse paciente, que é um ponto que muitas vezes nós profissionais de saúde não conseguimos enxergar. A gente enxerga até ali no nível da terra, né? E às vezes a doença, aí eu aprendi porque meu marido é agrônomo, filho, né? Tem uma questão. E às vezes a doença da folha está lá no fungo que está na raiz da árvore. E que às vezes a gente não consegue enxergar para tratar esse fungo, e às vezes tratando esse fungo a árvore inteira fica mais bonita, fica mais viçosa, fica diferente. Então foi um ponto que para nós aqui também nós trouxemos para sensibilizar e tentamos cuidar dessas questões aqui também. Então o PROADES, infelizmente o ano passado teria uma sequência ainda de encontros presenciais entre as equipes. Esse PROADES foi junto ao Hospital Oswaldo Cruz, mas em função da pandemia tudo mudou, né? Nós acabamos encerrando esse triênio online. Mas foi uma experiência incrível, está sendo, porque na verdade a gente ainda se comunica muito, a gente ainda está sempre junto, trocando figurinha com as equipes. Muito legal. E o pessoal tá assim, que tá mandando mensagem, super interessado nessa ferramenta, eu também fiquei. Não conheço essa ferramenta e acho que a gente
pode convidar o pessoal lá de Pelotas para apresentar essa ferramenta para a gente. Vamos ver como é que a gente viabiliza isso, né? Aqui no Instagram, numa live do Instagram, é mais difícil de fazer esse tipo de apresentação, mas a gente pode pensar em postar lá no YouTube da NCP uma aulinha, né? Alguma coisa assim de quem manja bem dessa ferramenta poder apresentar para a gente. Achei ótima, né? Eu fiquei lembrando daquela ferramenta do Saporete, que tem também no manual de cuidados paliativos da academia, que são círculos, né? Que você vai sobrepondo assim cada dimensão do sofrimento e do cuidado consecutivamente, né? Vai associando. Para quem não sabe, né? O PROAD trabalhou junto com o Einstein e com o Círio aqui em São Paulo, produzindo um material de formação em cuidados paliativos para atenção básica. Esse último triênio produziu esse material tanto para o cuidado paliativo na atenção básica, quanto na atenção secundária e na atenção hospitalar para o SUS. Então, esse material tá com o Ministério e está com o CONAS, né? E deve ser posto em prática. Um projeto piloto já caminhou, já foi feito, e ele deve sair para a rua, para todos os estados do Brasil, ao longo do próximo ano, provavelmente. Existia também uma pós-graduação de cuidado paliativo na atenção básica, que estava acontecendo aqui no Einstein, em São Paulo, mas infelizmente foi interrompida com a pandemia, não porque não pudesse continuar online, mas porque as pessoas foram soterradas mesmo, né? As pessoas que vinham do SUS de todo o Brasil para São Paulo para poder participar desse projeto, ao começar a pandemia, elas foram soterradas com outras demandas e acabou que isso foi adiado. Mas eu espero que seja retomado, com certeza. Esse ano ainda é um ano, ainda é mais um ano Covid, né? Mas o ano que vem eu acho que essas coisas vão sair para a rua e vai ser muito interessante. Porque eu não vejo assistência domiciliar acontecendo apenas pelo Melhor em Casa, né? A gente sabe que hoje a assistência domiciliar ela está muito vinculada à estratégia de saúde da família, né? Então, mas é onde a gente tem ainda mais dificuldades de inserção dos princípios do cuidado paliativo. Se nas equipes de atenção domiciliar, nas equipes do Melhor em Casa, que são mais restritas, digamos assim, né? É um núcleo de pessoas um núcleo de pessoas menor. Ainda a gente tem muita dificuldade de formação, o que dirá, né, de todas as unidades básicas, equipes de todas as unidades básicas de saúde, da estratégia de saúde da família. Então, eu acho que são níveis diferentes de assistência, né, e a gente vai seguindo aquela estratégia de ter nível primário, secundário, terciário, realmente, onde a complexidade desse cuidado vai aumentando. É interessante quando você olha para os critérios de elegibilidade do Melhor em Casa, porque eles são muito parecidos com os critérios de elegibilidade de cuidado paliativo, né? Então, quando você olha os critérios de elegibilidade, se você cruzá-los com um SPICT, com a outra ferramenta, né, de triagem de pacientes que podem se beneficiar do cuidado paliativo, você vê que muito se sobrepõe, né? Enquanto que nos pacientes com doenças crônicas, como você falou, eles são elegíveis para cuidados paliativos e não vão ser elegíveis para assistência domiciliar, para o Melhor em Casa. Acho que foi isso que você quis dizer, né? Um paciente, muitas vezes, com Alzheimer, se ele não estiver acamado, não estiver com uma lesão de pressão, etc., talvez ele não seja elegível para o Melhor em Casa. Mas ele já é elegível para o cuidado paliativo. E é essa interface que eu acho que o crescimento do cuidado paliativo dentro da atenção básica, né, da atenção oferecida principalmente pelas estratégias de saúde da família, que vão suprir essa lacuna, né? Talvez não seja o Melhor em Casa que vai dar conta de tudo, mas sim uma integração, uma rede, né, que se componha desses outros elementos. Eu aqui em São Paulo faço o cuidado paliativo na atenção domiciliar de privados e convênios, né? Então, nós temos disponíveis recursos que eu entendo que na saúde pública ainda são muito escassos, como
a possibilidade de uma implantação de enfermagem 24 horas na casa do paciente, o encaminhamento de uma estrutura hospitalar realmente para dentro da casa do paciente. Então, nós ainda conseguimos extrapolar dos protocolos de cuidados paliativos hospitalares para o cuidado do paciente dentro do domicílio, porque a gente monta praticamente uma estrutura hospitalar dentro do domicílio. Mas eu queria dividir um pouco com você e com quem está nos ouvindo, né, a respeito da minha angústia de nós não termos uma assistência construída realmente para atendimento domiciliar, né? Então, quando você pensa, por exemplo, no hospital e você pensa num paciente evoluindo com um determinado desconforto, você pensa imediatamente, eu vou pegar um acesso, seja uma hipodermólise, seja um acesso venoso, e eu vou começar a fazer X medicações de horário, de 4 em 4 horas. Na assistência domiciliar, isso não é possível. Eu não tenho um profissional de enfermagem para fazer isso lá do lado de 4 em 4 horas. Talvez eu precise deixar uma bomba de infusão funcionando sem a supervisão de um profissional de enfermagem. Talvez eu precisasse ter no Brasil bombas de seringa, bombas elastoméricas, que a gente não tem acessíveis para fazer a infusão dessas medicações. Talvez eu precisasse utilizar outras medicações que não têm uma frequência de administração tão grande ao longo do dia, né? Que elas sejam mais espalhadas. Talvez eu precise usar via retal para aplicar uma medicação. Talvez a sonda nasentérica, que a gente abomina tanto em cuidados de fim de vida, que não tenha sentido para alimentar, vá ter sentido para administrar a medicação numa outra situação. Então, assim, são N coisas muito particulares do cuidado paliativo no domicílio, quando você pensa em controle de sintoma, que quando eu penso em paciente oncológico em fim de vida, que é um paciente muito sintomático, né? Muitas vezes me angustia como a gente dá conta de tudo isso. E aí você vai para Jardinópolis, vai para Pelotas e tal, e vai para Blumenau, Joinville, né? O pessoal lá do Sul fazendo também, e vê as coisas acontecendo. Porque quando você envolve a comunidade, aquilo que do meu ponto de vista, que estou no oásis de poder prestar assistência domiciliar através de convênios e particulares, de repente você vê a comunidade se mobilizando, né? As pessoas se organizando, conseguindo apoio da técnica de enfermagem que é vizinha, da enfermeira que passa lá uma vez por dia, e as coisas acontecem, né, Dani? Então, eu entendo que por vezes a gente fica travado em cima das nossas experiências, quando a gente deveria olhar, né, com esse coração aberto, que nem você fez aí com Pelotas, e ver que é possível fazer com soluções criativas muitas vezes. O Alexandre Silva, lá de Minas, né, mobiliza a comunidade e faz com que o cuidado aconteça. Não é esse cuidado que a gente conhece, mas é um cuidado compassivo que pode ser tão efetivo quanto. Então, eu acho que a gente tem que começar essas conversas mesmo, como a gente está fazendo aqui hoje, porque eu estou vendo que o pessoal que está postando aí no chat, né? Tem muita gente envolvida e querendo aprender mais a respeito disso. A gente precisa pensar em como que a gente faz para compartilhar melhor essas informações, né? Eu acho que é bem isso. A gente precisa se mostrar, se visibilizar mais. Eu acho que às vezes a gente não consegue. O benchmark foi uma situação bem essa: sair da casinha, sair do quadrado que a gente está acostumado e emergir numa outra realidade. E saber que é possível, né? No início aqui, quando a gente começou a falar, eu falei, a própria equipe não sabia, então precisamos iniciar, né, dentro da própria equipe. Segundo passo, com as famílias, né? Para as famílias entenderem. Então a gente procura sempre fazer um diálogo franco, aberto, cauteloso, para saber até que terreno que a gente está pisando. Porque é diferente você falar de cuidados paliativos para uma família, para um paciente, dentro de uma instituição. Porque a instituição é um ambiente que é do profissional de saúde. Agora, às vezes o médico fala, ele está de um lado da mesa, o paciente está do outro lado, o familiar está do outro lado da mesa, ou está no leito
do hospital e dali ele vai para casa para digerir as informações que ele recebeu. Agora, quando a gente entra para falar de cuidado paliativo dentro do ambiente da pessoa, na cama que ela dorme, com o gato, com o cachorrinho, que ela tem um afeto muito grande, está ali nos nossos pés, nos cheirando, com a filha que vai casar na semana seguinte, ali dentro da casa. São situações que é da realidade deles. Então, assim, esse respeito que a gente tem que ter, o cuidado que a gente tem que ter, esse feeling de falar de cuidados paliativos dentro do domicílio, eu acho que é uma questão que a gente tem que ir apurando. E isso só a prática e a troca de experiência entre nós é que vai trazendo isso. Uma das coisas que eu também não me lembro, acho que foi numa capacitação lá do HC, se eu não estou enganada, um médico, um profissional da Sociedade Brasileira de Gerontologia, nos sugeriu um jogo, eu não sei se você conhece também, Cláudia, que chama Cartas na Mesa, que é para falar sobre a terminalidade. E é uma ferramenta que a gente também agregou recentemente, depois do Benting, eu consegui, nós ganhamos, na verdade, alguns jogos e que a gente está jogando com as famílias. Primeiro entre a equipe, depois com os familiares, para a gente até definir junto o que é que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai construir esse cuidado paliativo dentro da casa. Porque é o universo do paciente, não é nosso, né? E a equipe é muito necessária falar a mesma língua. Eu falo que aqui eu só direciono, mas eu tenho 2 médicos, tenho uma fisioterapeuta, enfermeira, 3 técnicos de enfermagem que precisam e que sempre estão comigo. Na verdade, eu falo que eles são que fazem o cuidado paliativo, porque eles é que estão muito mais dentro da casa do paciente do que muitas vezes eu, que às vezes estou mais na coordenação. Gosto de ver caso a caso, de estar junto, levo às vezes algumas situações inusitadas para os gestores. Como você falou, é um município pequeno, então ainda é fácil algumas situações da gente conseguir articular, né? É muito mais simples do que uma cidade grande. Mas é possível, é o que você falou, o universo pequeno, o bairro, os vizinhos, as pessoas se unem mais, sabe, Cláudia? Como eu também comentei com o seu trabalho na assistência privada, aquele ditado que o pobre se une na miséria é real. A gente vê que a rede de cuidado nas pessoas mais necessitadas acaba sendo mais integrativo do que no universo onde as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco melhor, que às vezes compram o cuidado. Sim. E às vezes o cuidado não é só o cuidado necessário financeiro, né? Mas esse cuidado de afeto que faz muita diferença, assim. Isso é muito claro, né? Muito claro. É uma capacidade, né, de se ajudar que a gente dificilmente vê num condomínio de prédios, né? Então, numa comunidade, num bairro onde as pessoas se conhecem, né? Um faz uma quentinha, o outro vai lá e se cotiza para dar banho, né? Eu lembro que o Alexandre, voltando a falar dele, né? Ele contou uma vez que ele tinha uma escala de banho de 3 meses para uma determinada pessoa dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, né? E cada dia era uma pessoa diferente. Então, não pesa, né? Se cada dia uma pessoa diferente for ajudar no banho de uma pessoa, se cada dia uma pessoa diferente fizer um prato a mais para que aquela pessoa possa se alimentar e vá lá alimentá-la se eventualmente ela não estiver conseguindo comer sozinha. E isso traz um cuidado necessário e ao mesmo tempo não sobrecarrega ninguém. Nas famílias, né, nos bairros de classe mais alta, isso é muito difícil. Muitas vezes você mora dentro de um condomínio de prédios que você nem sabe o nome do seu vizinho, né? Isso é muito comum de acontecer.
eu percebo que a casa do paciente é o sagrado dele, né? Então, quando a gente faz assistência domiciliar, a gente está entrando dentro do sagrado do paciente. E isso torna o nosso cuidado uma coisa completamente diferente do que ele é dentro do hospital. Completamente diferente. Porque ele está integrado na dinâmica daquela vida domiciliada, aquela vida que está acontecendo ali. Então, a pessoa que a gente está cuidando, ela pode estar na última semana de vida no quarto, mas a cozinha, as pessoas continuam precisando fazer a comida, elas continuam precisando se alimentar, elas continuam limpando a casa, elas continuam trocando conversas e organizações, e às vezes risadas e cantos e outras coisas. Então, a sequência da vida, ela fica muito mais palpável quando a gente está dentro do domicílio, né? Essa coisa de que a morte faz parte desse ciclo da vida, isso fica muito palpável no domicílio. No hospital é diferente, né? Parece que a pessoa está lá para ser cuidada e talvez para a sua fase final de vida. Mas quando ela está em casa, ela está no seu ciclo vital mesmo. Então, é tão mais humano, né? Tão mais bonito. A gente tem tanta oportunidade e também tantos desafios, né? Porque, vou falar, eu nunca imaginei que existisse famílias tão desestruturadas, né, do meu ponto de vista, mas que estão vivendo, né, disfuncionais uma vida toda, e elas vão continuar sendo assim. A gente também tem que entender o nosso lugar nesse cuidado, que não é um lugar de mudar aquelas famílias, mas de apoiá-las para que elas consigam achar um lugar de cuidado dentro daquela dinâmica que muitas vezes é super desafiadora para a gente. Então, realmente eu acho que nenhum profissional paliativista está completo se não passar por essa experiência, né? Pela experiência do cuidado no domicílio. E aí, quem vem do cuidado domiciliar, já vem, né? Do cuidado domiciliar não relacionado ao cuidado paliativo, e agrega o cuidado paliativo na sua prática, é imbatível, né? É imbatível, porque traz já aquele conhecimento de cuidar dentro da casa e agrega a prática do cuidado paliativo, que eu acho que se complementa perfeitamente. Quando eu vejo a maneira como o pessoal da atenção primária é formado, quando eu vejo como o pessoal da assistência domiciliar é formado, eu penso, gente, é o campo perfeito, né? É o terreno mais fértil do mundo para o cuidado paliativo, porque eles se conversam perfeitamente. Eu não sei qual é a sua impressão sobre isso, e a gente está chegando na última fase do nosso tempo, né? E a conversa é sempre muito boa, mas eu queria ouvir agora um pouco de você, o que você, como tem sido essa experiência na prática, né? Na prática, se você pudesse contar para a gente algum caso emblemático, alguma coisa que você lembre, assim, do cuidado, da assistência no domicílio, para a gente tornar isso mais real, né? Sair um pouco da linha do imaginário. É o desafio do ambiente. Eu acho que esse é o grande desafio do cuidado paliativo. É desmistificar a terminalidade. A gente chega com uma proposta que vem totalmente ao contrário da cultura que se tem do cuidado, né? As pessoas às vezes estão doentes, sabem, têm consciência da sua terminalidade, as familiares têm, mas a aceitação do fim, e o fim dentro do domicílio eu acho que é o grande desafio ainda para nós. Um caso muito emblemático que a nossa equipe teve foi nesse ano, foi no início desse ano, se eu não estou enganada. Era um paciente oncológico, e então era de uma família até diferenciada, morava num condomínio, mas exatamente, como é município pequeno, todo mundo conhece todo mundo, e o nosso SAD acaba sendo uma referência geral para cuidados domiciliares. Então, muitas vezes as pessoas optam até pelo cuidado
SAD, do sistema público, do que da própria operadora de saúde que às vezes tem aqui na cidade. E esse caso, ele morava num condomínio fechado, ele veio de Barretos, ele fazia acompanhamento em Barretos, também aqui é próximo de Barretos, é em torno de 1h30 mais ou menos de viagem daqui a Barretos. E ele falou que ele não queria mais ficar e que ele queria morrer em casa. Ele veio para morrer em casa. E ele, ciente, muito bem cuidado, né? Tudo estava indo, tudo dentro dos conformes. Ele tinha a esposa e 3 filhos. Desses 3 filhos, todos inicialmente cientes da vontade do pai, porque ele estava lúcido, consciente, orientado até o dia da morte dele, até a véspera à noite. Na véspera à noite da morte dele, ele começou a entrar em falências. A esposa, 7 horas da manhã, ligou no SAD pedindo para conversar com o médico e pedindo para ir lá. O médico foi, avaliou e conversou com a família. Falou, olha, ele está entrando na terminalidade. A gente pode entrar com uma medicação aqui, mas ele está tranquilo, ele não está gemente, ele não está com dor nesse momento. A medicação que está sendo infundida está sendo suficiente. Mas vocês tenham ciência que é questão de horas. Isso às 7h30 da manhã. Na hora do almoço, ele voltou. Tudo bem, tudo indo, né? Tudo caminhando. Às 5 horas da tarde, ele retornou. O paciente já estava em sofrimento. Isso já iria entrar com N1 para dar uma analgesia melhor. E o médico fez essa proposta de entrar com a medicação ali, na casa, caso a família, porque ele já começou a perceber alguns conflitos, né, entre os filhos. Alguns filhos estavam firmes na convicção de seguir as diretrizes de vontade do pai, e uma filha já não mais. A esposa de início falou assim, então vamos levar para o pronto-socorro, né, se vocês não querem aqui, porque a filha falou, olha, se meu pai morrer aqui, eu não entro mais dentro dessa casa, eu não vou conseguir mais entrar dentro dessa casa. A mãe falou, então tá, então, se nós temos opção, vamos então para o pronto atendimento. Tá bom, nisso o médico articulando a transferência, o paciente começou a piorar, essa filha, mesma filha, falou, eu quero que entuba meu pai, eu não vou querer que não faça nada mais para meu pai. Os outros filhos aceitando a morte, a esposa, mas uma filha não mais. O médico falou, olha, vocês, eu posso dirigir, conduzir, o que é melhor. Pensem no que o pai de vocês falou. Ela falou, não, independente, agora, se você não entubar meu pai, eu vou te fazer uma denúncia como não cuidado. Bom, desfecho, foi para o pronto atendimento, o médico, em consideração à família, ao paciente mesmo, ele mesmo acompanhou esse transporte, ele mesmo fez a intubação, porque era um paciente que já estava com lesões na laringe também, foi uma intubação difícil, mas que foi feita. 8 horas da noite, 20 horas, ele foi transferido para um hospital, porque nós não temos hospital aqui no município, ele foi para um hospital privado que ele tinha convênio. No dia seguinte, às 6h30 da manhã, essa mesma filha ligando desesperada, porque que deixaram ela fazer isso, né? Por que escutaram ela? Ela viu o pai dela entubado, ela já sabia que não ia, era questão de horas. E aí, em mais ou menos 24 horas, ele foi a óbito. A família foi um caso que eu pensei em trazer para compartilhar com vocês, que eu acho que essa é a grande realidade que muitas vezes a gente enfrenta quando a gente fala em cuidados paliativos domiciliares. É o impasse do óbito do domicílio. Uma família diferenciada culturalmente, uma família que vinha sendo trabalhada, não foi uma coisa rápida, foram mais ou menos de 2 a 3 meses de acompanhamento com a equipe do SAD. Tinha um vínculo muito grande e bom com o médico, com o fisioterapeuta da equipe, que eram os 2 profissionais mais envolvidos nos cuidados, porque ele não tinha lesão, ele não
não tinha sonda, ele não estava sondado. Então, eu acho que esse é o grande desafio. O ambiente da família, a questão da cultura da terminalidade ainda, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa evoluir, melhorar, e a gente tenta começar a trabalhar o mais precocemente possível dentro do domicílio. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa amadurecer, né? Até mesmo nós, como profissionais, né? Como médicos, no caso, né? Aqui eu estou falando do lugar de médica e ouvindo uma história, né, que envolveu diretamente a decisão de um médico. A gente também precisa se fortalecer, né, nesse lugar de entender que recomendações técnicas elas são médicas, elas não podem ser determinadas pela família, né? A gente entende essa dificuldade quanto mais jovem a gente é, ou até quanto mais vínculo a gente tem com a família, às vezes torna isso mais difícil, né? Numa cidade pequena, com certeza é mais difícil, mas a gente tem que ir para o lugar de que eu tenho certeza que o que eu estou recomendando é o correto, né? E é uma decisão técnica, não cabe, né, uma discussão em relação a isso. Eu posso compartilhar essa tomada de decisão, mas determinadas coisas a gente vai ter que se colocar mesmo nesse lugar que diz, neste caso, né, não é uma questão de querer ou não querer fazer, é uma indicação técnica. E eu, sim, muitos anos da minha vida, e eu lembro do meu tempo do Oswaldo Cruz, né, onde certas famílias elas eram tão obstinadas, né, no tratamento que por vezes a gente se via assim fazendo muito mais, né, fazendo muito mais coisas do que a gente achava que aquela pessoa poderia se beneficiar. Mas tem um limite, né? Tem um limite em que a gente diz assim, não, agora não tem indicação técnica. E a gente precisa se fortalecer com equipe, né? Com a opinião, não sozinho, né? Porque uma pessoa tomar uma decisão dessa sozinha, às vezes no calor do que está acontecendo, você não consegue se posicionar. Mas se você tiver uma equipe que se posiciona junto com você, se você tiver um gestor que esquenta as suas costas, né? Se você tiver um comitê de bioética que valida as coisas que você está fazendo, muitas vezes isso vai ser importante, né? Eu, assim, de um tempo para cá, aqui em São Paulo, Dani, a gente não tem utilizado mais essa nomenclatura do M1 para falar da sedação paliativa, né? O M1 era um coquetel, né, utilizado no passado, que tinha muito uma conotação de vou iniciar para o paciente morrer mais rápido, né? Tinha doses excessivas de medicações, usava opioides que a gente nem usa mais atualmente. Então, aqui a gente não usa mais, a gente tem usado mais a terminação de sedação paliativa, mesmo que eu imagino que era o que ele iria entrar, né? Uma solução de midazolam, provavelmente, para que o paciente ficasse mais confortável. Só para esclarecer, porque aqui, né, quando a gente fala M1 agora, todo mundo já abre o olhão assim, não, o M1 não usa mais. É, eu Desculpa, como eu não sou profissional médica, essas questões medicamentosas, realmente eu tenho uma fragilidade imagina, nesse campo. imagina, muita gente ainda usa para sedação paliativa como sinônimo de sedação paliativa M1, porque por muito tempo se confundiu. É que a gente tem sido um pouco mais insistente aí de acertar essa nomenclatura, né? Dani, foi excelente assim o exemplo que você passou, porque é isso mesmo que a gente enfrenta, né? É isso mesmo que a gente enfrenta. Famílias onde as decisões são mudadas, né? O plano de atendimento, né? Ele de repente sofre reviravoltas num determinado momento.
decisões das próprias pessoas que são desrespeitadas no fim da vida, e isso tudo tem a ver com o que você falou, é uma cultura, né, uma cultura mesmo, social, de você respeitar a autonomia dos seus idosos, dos seus pais, né, eles têm o direito de decidir o que eles querem para eles, e a gente tem o dever de tentar honrar, né, os desejos deles até o fim da vida. E, por vezes, o sofrimento é tão grande com essa perda, com essa separação, que a gente tende a fazer bobagens mesmo. E essa moça, até onde você me falou, não era uma profissional de saúde, mas eu já vi profissionais de saúde paliativistas surtarem, assim, né? Quando a morte realmente se aproxima. Então, o sofrimento faz com que a gente assuma posturas que nem a gente se reconhece nesse momento, como aconteceu com essa menina, né? Que no dia seguinte ela estava absolutamente arrependida disso, mas o desespero de perder o pai naquele momento foi muito grande. Precisava, né, acontecer desse jeito para essa família, para que não aconteça para outras, né? Assim vai indo. Dani, eu queria te dar um espaço para você se despedir, se você quiser deixar alguma recomendação, alguma dica, algum conselho aí para quem está começando na assistência domiciliar, para a gente encerrar a nossa live, que foi tão bacana. Olha, primeiro eu queria agradecer demais o convite de vocês, de poder estar participando. Foi muito bom, primeiro para a gente divulgar, eu acho que essa questão da atenção domiciliar, a que nível que a gente está. Eu acho que eu comentei com você que depois que eu entendi um pouco melhor de cuidados paliativos, eu falo, gente, mas como nasceu dentro de hospitais, né? Lugar de cuidado paliativo, como você falou, é o ambiente do domicílio, né? O mais adequado, mais humano, mais propício. Então, trazer nesse canal com a visibilidade que a academia tem é muito bom, porque às vezes domicílio ainda não é tão visibilizado, né? É muito bem visto, mas ainda não tem uma visualização. Eu, como profissional de fisioterapia também, somos profissionais que você vê pouco em gestão, né? Normalmente são médicos, enfermeiros. Então, para mim, estar aqui como gestora, como profissional de reabilitação, falando em cuidados paliativos, também eu acho que é um avanço para os profissionais da fisioterapia, porque a gente, com a pandemia, eu acredito que os profissionais de fisioterapia já ganharam uma visibilidade muito maior no mundo, né? Mas eu sou uma profissional de fisioterapia de reabilitação respiratória, pioneira, eu diria. Então, assim, eu agradeço demais essa oportunidade como profissional da fisioterapia, como gestora, e de um município pequeno. E, principalmente, trazer o slogan do Melhor em Casa. Eu acho é um equipamento que o Ministério da Saúde propõe e que a gente precisa fortalecer, porque ele está ajudando demais. Ele é um equipamento que tem uma interface muito grande com toda a rede de cuidado, e a gente tem muito medo, né, de às vezes nesse momento do nosso país a gente não sabe exatamente como que vai ficar. Eu acho que é muito importante trazer essa visibilidade do Melhor em Casa para todo mundo entender o quanto nós somos importantes para a saúde do Brasil. Com Muito certeza. obrigada, Cláudia, por Eu, essa oportunidade. eu que agradeço. Agradeço muito, agradeço quem esteve aqui com a gente até agora. Até a próxima, então. Até um bom dia, boa noite Boa para noite a todos. todos.